Ibovespa, ok? Visto que a gente não ficou até o final do pregão ontem, vamos dar uma olhada. Gráfico diário deixou um padrão de uma grande soma para cima, né? Um topo, isso aqui pode ser chamado de estrela cadente, apesar de a gente não poder ainda cravar que isso aqui foi um topo, ou seja, que hoje vai ser uma outra perna de baixa, mas a gente suspeita que sim, né? Porque está perto do topo anterior, ou seja, mostrando que falhou. E o contexto que a gente veio acompanhando ontem, né? Fiz até algumas postagens é, no Face do Ibovespa 60 minutos para a gente ficar ligado nele, porque os melhores trades que a gente pode fazer com o índice são baseados no Ibovespa à vista, 60 minutos, que dá realmente a direção, o momento que o mercado vai subir forte ou cair forte, né? Então, ontem a gente acompanhou isso bastante, a gente tinha esse retângulo aqui que eu deixei marcado, é o topo de novembro, e mais um topinho, uma resistência agora já deixada semana passada no diário, ou seja, com a possibilidade da gente ter realmente feito o topo aqui, né? Só recapitulando, né? Vou botar no semanal, ó, eu tinha antes, eu estava trabalhando, quando eu comecei esse pivô, eu trabalhava com esse alvo aqui já. Esse alvo dos 66 mil, é só procurar lá atrás, vocês vão encontrar. Só que no momento que ele bateu aqui, fez esse padrão de estrela da tarde, começou a cair forte, perdeu o LTB, eu falei, bom, não chegou a tocar o alvo de FIBO, mas aí eu ajustei o FIBO, falei, bom, considerando fechamentos aqui, o fechamento aqui de abril da semana, pô, ele fechou, bateu no FIBO, né? Aí eu consegui ainda ajustar a média, a LTB, para outros topos, porque ela realmente a diferença, a LTB para mim é só uma ideia de tendência principal, né? Não serve para realmente limitar o movimento, é só uma autopista, como eu chamo. A própria LTB, dependendo da onde a gente coloque, pô, muda o ângulo radicalmente, né? Então tem LTBs, por exemplo, opa, deixa eu botar aqui com a linha contínua. Deixa eu apagar essa aqui. Tem LTBs, por exemplo, né? Que se eu pegar, por exemplo, esse topo aqui, ó, a LTB está lá nos 70 mil, né? 71 mil aqui, se eu pegar este topo. Por outro lado, se eu pegar esse aqui cravado, ó, esse aqui de 2012, pô, ela teve até um rompimento aqui em novembro, né? Então o ângulo muda radicalmente. Para mim, para eu ter ideia de tendência de alta e de baixa, é como eu falo sempre: topos e fundos ascendentes e descendentes, né? E a questão do FIBO para me dar mais ou menos um mapa da mina de para onde que vai, até onde que sobe, até onde que cai, até onde que corrige, ok? Então eu acabei ajustando o Fibonacci agora no mês de dezembro, porque fazia sentido para mim, fazia sentido para mim esta LTB que eu ajustei. Por quê? Porque eu estaria pegando, né, além do, claro, o topo da onde ela partiu, eu estaria pegando esses dois topos, né? Teria tido esse rompimento falso aqui e estaria pegando o topo agora de novembro, né? Então, para mim, fez sentido ajustar isso e aí eu ajustei também o FIBO, né? Botei aqui no fechamento da semana e não na máxima. Achei que fazia sentido. Já no programa de domingo, agora, né? Que foi quando eu tive a oportunidade de ver o gráfico semanal da semana passada fechado, né? E eu fiz um estudo de domingo com vocês, baseado em tudo limpo, ou seja, começando do zero, para vocês verem como é que funciona a cabeça de um grafista, etc. E aí eu fui fazer o FIBO da máxima no domingo, ó, e pegou o fechamento da semana passada. Aí eu falei, porra, será que é esse é o FIBO, esse é o topo mesmo? Então, vamos saber nos próximos dias se esse realmente é o topo. E aí vem a questão das ondas de Elliott aqui para esse movimento, né? Deixa eu tirar os estudos aqui para facilitar os rabiscos. Ó, pelo semanal, a gente fez uma onda 1, uma onda 2. Eu estava considerando essa 3 e aqui uma onda 4 complexa, né?
E aí estaríamos lançando a 5, que aí daria o alvo lá na casa dos 71 mil pontos, se eu não estou equivocado pelos estudos que eu fiz. Não vou voltar atrás agora, porque para não perder tempo. Né? Então isso batia de acordo com as regras, né? Ou seja, a, opa, a onda 4, né, veio até esse fundo aqui e não ultrapassou o topo da 1, como preconiza as regras de Elliott. A onda 2 foi simples e a onda 4 foi complexa. Ou seja, quando a 2 é simples, a 4 é complexa, quando a 2 é complexa, a 4 é simples. Beleza, foi, tá perfeito, né? Esse Fibonacci está bem bacana. Só que agora abriu outra possibilidade, né? Disso aqui ser uma onda 1, essa ser uma 2, essa ser uma 3, e a gente está fazendo a 4 complexa ainda, para aí sim lançar 5. Né? Isso é uma possibilidade. Essa pode ser a 4, essa pode ser uma nova 4. Né? Essa marcação de topo pode ser uma nova 4. Então, a gente pode ter uma correção maior aqui para fazer uma 4 complexa, caso essa anterior não seja uma 4 complexa. Realmente, eu faço um Elliott muito simples para não complicar minha vida. Tudo que eu tento fazer aqui, do Fibonacci ao Elliott, aos estudos, às estratégias de compra de entrada, é tudo mais simples possível. Não sei se é por conta de 10 anos dando aula ou se é minha característica de tentar simplificar as coisas mesmo, tá? Sem, é claro, tirar a assertividade do estudo. Bom, voltando para o diário. Então, deixamos um padrão de venda ontem, tá? Pode ser um topo mais baixo que o anterior? Pode, vamos saber hoje. Um topo só é considerado topo, independente se deixou sombra ou se não deixou sombra, se a máxima é maior que a máxima anterior e a máxima do dia seguinte. Muita gente fala, isso aqui é topo. Não, isso vai ser topo se hoje a máxima for menor que ontem. Aí é topo, tá? E nos 60 minutos, né, que a gente viu bastante ontem, o que estava aparecendo? Tem até a postagem desses cenários ao longo do dia que eu fui fazendo. O que o mercado poderia fazer? Né? Ele poderia, ontem, como eu estava mencionando, ele estava podendo fazer isso, bater na média de 20 e cair, ou romper a média de 20, vir até essa resistência ou essa e cair, e acabou vindo então na resistência do fundo anterior, desse fundinho aqui, e começou a cair. Agora, o que acontece? Ele veio na média de 20 no 60, tá? Então agora o que pode acontecer? Ele na média de 20 repicar e voltar a subir, ou romper e vir aqui para baixo. Né? Então a gente vai acompanhando pelo cenário, pelos candles, né, 60 minutos, qual é a expectativa que a gente tem. E usando isso como um guia muito poderoso para operar mini índice. E aí no mini índice é o mesmo modelo de sempre. Gráfico de 5 minutos, né? Seguir a tendência, seguir o padrão, mas a gente consegue mapear com muita assertividade qual é a direção que deve tomar o índice, acompanhando o índice futuro, acompanhando o Ibov à vista no 60. Tá ok? Temos uma LTB também marcada, falhou em romper. Ou seja, se a gente perder este fundo aqui, essa zona de fundo aqui, né, a gente arma um belo pivô de baixa. Né, um belo pivô de baixa. Né, um belo pivô de baixa. Lembrando que ele pode, né, e até desejável, que ele faça um pullback aqui antes de cair. Tá ok? Então é isso. Isso é o que a gente está esperando para hoje, para o Ibovespa. Vamos dar uma olhada rapidamente nas notícias. Vamos ver o que a gente tem aqui de indicador nos Estados Unidos. Se hoje vai ser um dia chato ou não. Esperando. Não, dia tranquilo. O Departamento de Trabalho publica às 11h30. Número de pedidos de seguro-desemprego da semana terminada, ok. Amanhã é payroll, né? Lembrando. Amanhã é payroll. Então, tranquilo, agenda. Saiu o balanço do Bradesco, então, pelo jeito aqui.
Trump já está recuando aí, né? Pô, teve uma briga feia com o primeiro-ministro australiano, pelo que eu estava lendo ontem à noite antes de dormir. De bater telefone na cara e tudo. Era para ser uma hora de bate-papo e ele teve, parece que 20 minutos, falou que foi a pior ligação, falou na cara do homem que foi a pior chamada que ele teve, né? Com todos os líderes que ele já fez. Bom, o que mais? Bom, vamos lá. Como é que está o mercado europeu? DAX caindo um pouquinho, FTSE subindo um pouquinho, Paris no 0 a 0, né, CAC. E aqui nós temos Nikkei caiu, que caiu 1,22. Deixa eu dar uma olhada no Dow Jones, como é que fechou ontem. Petróleo subindo 0,5%, petróleo futuro para março. Tá? A China continua fechada até amanhã, amanhã abre, ou essa noite, né, pra gente. E vamos dar uma olhadinha aqui. Opa, conectei no meu iPad. Pronto. Ó, dólar à vista vindo testar novamente um suporte importante. Isso também, assim como o Ibovespa, é muito importante para a gente acompanhar o futuro com mais assertividade. O dólar à vista também, dólar spot, tá? Opa, a cotação ali da CMA está atrasada do petróleo. Deixa eu ver aqui, está subindo 1,2 no TradingView. Tá subindo meio ali no meu CMA. Ok, vindo testar a média de 20, ou seja, falhou em romper o fundinho anterior e veio testar a média de 20, pode voltar a subir nos próximos dias. Bom, eu queria mostrar o que aqui? Para só isso, né? Vamos ver agora aqui, ó. Então, Dow Jones. Como é que fechou ontem? Gráfico diário. Putz, totalmente indefinido, né? Totalmente indefinido com relação à véspera. Totalmente definido. Tabajara amarelo, ou seja, é alerta, não é nem compra nem venda, e voltamos para dentro do caixote, né? Mas lembrando, a gente deixou uma ilha de reversão aqui em cima, esses três candles, né? Sinalizando que um falso rompimento. Agora, a chance de não ser um falso rompimento é reagir hoje aqui nessa média de 20 e começar a subir, ok? Que o pullback não é mais. Pullback poderia ser na terça-feira que deixou, ele entrou, ele furou aqui o suporte, né, do caixote, veio aqui na média de 20 e subiu, apesar de ter sido um fechado negativo, ele subiu se ficando na região do suporte. Mas depois, anteontem, ontem já voltou para dentro do caixote, consolidação. E ó, armou pivô de baixa. Armou pivô de baixa, confirmou pivô de baixa anteontem, tá? E hoje, anteontem, ontem veio até a média e hoje pode, ó, encontrar resistência para passar aqui a 200 nos 60 minutos e voltar a cair para o fundo do caixote, tá? Como é que está a SP Futuro? A SP Futuro caindo, então tudo indica que é isso mesmo que vai acontecer. Trump recuando, quer dizer, tudo que o Trump começou a fazer de quarta-feira para cá, né, até quarta-feira foi quando deu o rompimento da Dow Jones, mercado empolgado com a questão dele renegociar o acordo climático, né? Então as indústrias ficam empolgadas, a questão da assinatura lá para construir os dois oleodutos, etc. Mas aí a coisa começou a desandar, o humor começou a desandar com as mensagens protecionistas que começaram com a questão do muro do México, taxar em 20%, etc. E a coisa vem degringolando. E aí agora, com esse recuo dele, mostra o quê? Independente se o que ele vai fazer é bom ou ruim, porra, ele emite uma ordem, recua, né? E volta. Porra, mostra uma falta de assertividade do cara, né? Eu acho que o mercado está começando a ficar cada vez mais assustado, preocupado com a intempestividade dele. Vamos ver. Então, SP futuro caindo, 0,23. Tá aqui, ó, vindo testar a média de 20 nos 60 minutos. Então, com possibilidade disso aqui ser uma bandeirinha, né? E a gente recuar mais um pouco hoje ao longo do dia.
Apesar do que, deixa eu tirar o ímã aqui, apesar do que a gente se encontra, né? A gente se encontra num suporte aqui interessante de 3 dias. De 3 dias, nessa faixa aqui, ó. 2.264, né? Estamos numa região de suporte. Usando aqui meu brinquedinho novo, que é as pinturas do Profit. Alguém souber como já entra em default no preenchimento com cor, me avisa, porque eu vi o vídeo da Nelogica e já entra direto aqui em preenchimento com cor. Menos um clique que eu dou, tá? Então aqui é uma zona de suporte, que se for perdida, cai mais forte. Então essas são as expectativas para hoje, tá? Bom, então dólar caindo e o índice agora subindo. Vamos ver se o dólar à vista e o Ibov à vista, aquilo que a gente viu, vão se confirmar aqui no gráfico dos futuros, tá bom? É isso aí, galera. Sauna aberta. Bons trades a todos vocês.